Pronto. Então, hoje é dia 7/10, isso é EP geral, e essa é a lista de exercícios de epidemiologia analítica, dos tipos de estudo analíticos. Bom, então deixa eu voltar para a minha tela aqui compartilhada. Tá. Então, só alguém me fala um sim, por favor, me confirma por voz, que eu não estou agora vendo o chat, se estão vendo a lista de exercícios na tela. Sim. Sim. Beleza, obrigado. Então, olha só, eu vou lendo aqui e vou falando qual era a lógica por trás de cada exercício. Qualquer dúvida, vocês me interrompam, abrem o microfone e fala aí, tá? Então, olha só, primeiro, para avaliar a eficácia de uma nova droga para emergências psiquiátricas, foram realizados vários estudos comparando a sintomatologia psiquiátrica no momento da internação e sintomatologia, no momento da internação e sintomatologia 6 dias após o uso do medicamento. Aí os autores encontraram uma redução dos sintomas, agressividade, agitação, etc. E concluíram que a droga era eficaz. A pergunta é se você concorda ou não com essa conclusão e por quê. Bom, o que estava sendo buscado aqui? Se a pergunta fala que a avaliação é de eficácia de uma nova droga, o estudo analítico que vai avaliar a eficácia, que é aquele, é 1 menos o risco relativo, lembra? É redução relativa do risco, comparando o braço intervenção e o braço não intervenção no estudo experimental, no estudo de intervenção. Normalmente, esse estudo é um ensaio clínico randomizado. Então, se é um estudo experimental, e se a gente está tratando de epidemiologia analítica, da parte analítica, a grande diferença da parte analítica da parte descritiva, lembra, é a presença de um grupo de comparação. Porque todas as nossas medidas de associação são razões de medidas de frequência, certo? Então, se são razões entre duas medidas de frequência, uma de um braço exposto e o outro do braço não exposto, nesse caso, sendo um estudo experimental, e você sabe que tem que ser um experimental para avaliar a eficácia, porque, por definição, a eficácia vem de estudo controlado, e um estudo controlado, quando você determina quem vai receber a exposição e quem não vai receber, por definição, se você está artificialmente definindo a alocação da exposição, é um estudo experimental. E aí, então você já sabe que tem que ter sido um estudo experimental, um estudo de intervenção. Só que a definição do que foi feito, eles falam que eles compararam vários estudos olhando a sintomatologia psiquiátrica no momento da internação e 6 dias depois do uso do medicamento. Então, eles têm um grupo que usou o medicamento, e tem sintomatologia antes e depois. Cadê o grupo de comparação aqui? Não tem um grupo que não tomou a medicação. Para você avaliar se uma nova droga é eficaz, tem que ter um grupo que toma a medicação e um grupo que não toma aquela medicação, para você comparar a incidência, nesse caso, de redução dos sintomas, comparando os dois grupos. Se aqui não tem um segundo grupo, não tem um grupo de comparação, você não pode concordar com essa afirmação que a droga é eficaz. Esse procedimento que foi feito de comparar estudos olhando um grupo só, que não tinha, quando tinha sintoma antes, tomou a droga, qual foi a redução? Cadê o grupo de comparação? Não tem. Portanto, você não pode concordar com essa conclusão pela ausência de um grupo de comparação. Portanto, você não tem como botar duas incidências em comparação, uma sobre a outra, para você ver se, de fato, o risco relativo é menor do que 1, se ele, de fato, reduziu esses sintomas. Então, essa é a resposta da questão 1. Questão 2. Essa 2, ela é um pouco mais... ela não é complexa, mas ela exige um pouco de raciocínio, e eu acho ela bem interessante porque você vai construir tabelas 2x2, só que a tabela 2x2 ela não está construída para você. Você tem todos os elementos para fazer, mas ela não está na tua frente. E às vezes você vai ter um problema que é apresentado para você, como tem nessa lista, que você vai ler o enunciado e falar assim, olha, acompanhou 100 pessoas, 50 eram expostas, 50 eram não expostas. Aí, então, com o enunciado, normalmente, você pega, faz a tua tabela 2x2, aquela tabela, vocês já estão acostumados, Exposição nas linhas, doença ou evento nas colunas. Você tem 4 células possíveis, A, B, C, D. A, B
são as duas células da primeira linha, C e D, as duas células da segunda linha, né? E você preenche essas 4, A, B, C, D, e faz a conta que for apropriada para o desenho de estudo que você considera naquela situação. Aqui você não tem isso diretamente, mas tem que pensar. É bom que você tem que pensar, né? Então, vamos lá. Você tem uma população estável de 100 mil homens de 50 a 79 anos, acompanhada durante 2 anos para a detecção de câncer de bexiga. E durante esse período, 182 novos casos foram identificados. Aí essa tabela aqui embaixo está mostrando o número total de indivíduos e casos novos por faixa etária e por exposição ao fumo. Então, você tem 3 faixas etárias, o tamanho da população em cada faixa etária para dar os 100 mil homens, e o número de casos novos, né, por faixa etária, e nos casos novos a divisão entre fumantes e não fumantes. Ok. Então, o primeiro item ele pergunta qual é o risco de câncer de bexiga por grupo etário, esquecendo o tabagismo. Ok. Então, qual é o conceito que tá por trás aqui? Você sabe, pela descrição do enunciado, né, primeiro você tem que ver que tipo de estudo foi feito, né? Então, tem a população, e olha a dica para você saber o tipo de estudo. Ela foi acompanhada durante 2 anos para detectar câncer de bexiga. Se teve acompanhamento, só pode ser um tipo de estudo, né? Estudo, se é observacional e tem acompanhamento, só tem um tipo de estudo de coorte, né? Não é um caso controle, você não está partindo do desfecho olhando para trás, não é um transversal, onde você aferiu exposição e desfecho ao mesmo tempo. Então, dos 3 observacionais, só sobrou o estudo prospectivo, né? Você acompanhar as pessoas para frente para identificar os casos novos, que é o estudo de coorte. Então, tudo bem. Então, você já sabe que é um estudo de coorte pela definição ali, pela descrição no enunciado. Aí a pergunta é estimar o risco de câncer de bexiga por grupo etário. Aí o que você tem que se perguntar? Qual é o indicador de frequência que te dá risco? Que é o indicador que é a grande vantagem de você fazer o estudo de coorte, né? É a incidência. Tanto é que o estudo de coorte é chamado de estudo de incidência, porque é a medida que você tira desse desenho, estudo. Então, quando pergunta qual é o risco de câncer, ele está querendo saber qual é a incidência de câncer de bexiga por grupo etário. Ele ainda fala, para facilitar a tua vida, ignore a variável tabagismo, até para não confundir. Você não vai misturar o tabagismo aqui, porque não está sendo perguntado ainda. Então, vamos ver. O risco é a incidência daquele evento naquele grupo, né? Então, vamos lá. Se é por grupo etário, vamos fazer 3 incidências, né? Então, vai ser uma incidência que representa o risco na primeira faixa etária, de 50 a 59, uma outra incidência para 60 a 69 e uma terceira incidência, um terceiro coeficiente de incidência para 70 a 79 anos. E está resolvido o problema. Esse vai ser o risco por faixa etária. Então, qual é a conta para você ver qual é a incidência na faixa etária de 50 a 59 anos? Qual é a fórmula que te dá, né, o coeficiente de incidência? É o número de casos novos sobre a população sob risco de virar um caso novo, né? Então, nos 50 a 59 anos, quantos casos novos aconteceram? Você olha no final da coluna aqui o total de casos, 36, nessa primeira linha, né? Então, 36 é o numerador do coeficiente de incidência para a faixa etária 50 a 59 anos. O denominador é a população sob risco. São 45 mil homens nessa faixa etária. Então, qual é o risco de câncer de bexiga nessa faixa etária? 36 sobre 45 mil. Isso dá... Eu não fiz a conta, quer dizer, eu botei só, mas enfim, eu montei a conta, mas eu não fiz. Isso vai dar um número bem pequeno. Deixa eu aproveitar e vou fazer a conta no celular para dizer como é que vocês vão expressar essa incidência. Lembra que eu falei na parte de incidência em si, que você expressa normalmente a incidência, né, por uma potência de 10, assim, por 100 pessoas, ou percentual, ou por 1.000 indivíduos, ou por 10 mil. Isso vai depender do tamanho desse valor. Se for um valor muito pequeno, você talvez tenha que multiplicar por 100 mil, por 1 milhão, para você chegar no primeiro dígito diferente de zero, depois da vírgula. Porque pode ser 0,00000 e depois 1, 2, 3. Né? Então, você tem que ver quantas vírgulas você tem que andar. Cada vírgula que você anda é um zero que você multiplica, né? 10. O 100 você anda 2 vírgulas. 1.000 você anda 3 vírgulas. E assim por diante, né? Então, vamos ver aqui
quanto que dá a incidência na faixa etária 50 a 59 anos, né? Que é 36 dividido por 45 mil. Então, dá 0,0008. Tem 3 zeros depois da vírgula e depois o número 8. Então, normalmente, eu não falei que é para a gente normalmente expressar chegando no primeiro número significativo? Você não vai falar assim, se eu andar 3 vírgulas aqui, né, é 0, depois 3 zeros e 8, né? 0,0008. Se eu multiplicar por 1000, eu vou andar 3 vírgulas, né? Então vai dar 1, 2, 3, vai dar 0,8 por 1000. O que é mais interpretável? 0,8 por 1000 ou 8 por 10.000? É muito mais fácil pensar em 8 casos por 10.000 pessoas. O que é 0,8 casos? É 80% de uma pessoa? É difícil interpretar isso, né? Não faz muito sentido. E pior ainda se você botar a incidência, assim, qual é a incidência de câncer nessa população? Você fala assim, a incidência é de 0,0008. É difícil entender isso, né? Então, nesse caso, como o primeiro dígito está 4 casas depois da vírgula, o primeiro dígito diferente de zero, né? Que é o 0,0008. Eu expressaria isso por esse coeficiente por 10.000 habitantes. Eu multiplicaria por 10.000 e o 0,0008 viraria 8 casos por 10.000 homens nessa faixa etária. Então, 8 casos, o risco é de 8 casos de câncer de bexiga a cada 10.000 homens de 50 a 59 anos. Tá? Só para ilustrar a multiplicação por potência de 10, né? Como é que você escolhe esse número, né? É pelo tamanho do coeficiente. Entendido isso, você vai fazer a mesma coisa para as outras duas faixas etárias. Então, qual é a incidência para 60 a 69 anos? É o 54, que é o número de casos, dividido por 32.000 pessoas. Vai dar um número X. E você vai fazer a mesma coisa que eu fiz agora com a incidência, que representa o risco, na população de 50 a 59 anos. E, por fim, 70 a 79 anos, mesma coisa, né? 92, que é o total de casos nesse grupo, dividido pelo 23.000. Pronto. Você tem 3 incidências. Esse é o risco em cada faixa etária. Respondeu o item A. Gente, se ninguém falar nada, eu vou seguir, tá? Se ninguém tiver dúvida, eu vou seguindo. O B. Aqui já vai, né, ter um elemento a mais. Sabendo que as prevalências de tabagismo nas 3 faixas etárias são 25%, 30% e 20%. A pergunta é para você estimar o risco relativo de câncer de bexiga por grupo etário, comparando fumante e não fumante. Então, vamos lá. Aqui que você vai ter que começar a construir as suas tabelas 2x2. Né? Ele quer 3 riscos relativos, né? Um para cada faixa etária. Então, o risco relativo é uma razão de 2 incidências. Correto? Correto. Então, vamos pensar na primeira faixa etária, 50 a 59 anos. O que o risco relativo nessa faixa etária vai dizer para a gente? Vai dizer, olha, o risco de câncer de bexiga num fumante, nessa faixa etária, vai ser X vezes maior, vamos supor que dê maior do que 1, né? Esse risco relativo. Que é a razão das incidências entre fumante e não fumante. Eu fumo aqui a exposição, né? Então, se der, sei lá, 3. Então, isso vai querer dizer que o risco do câncer de bexiga num homem de 50 a 59 anos que fuma é 3 vezes maior do que um homem nessa faixa etária que não fuma. Essa vai ser a interpretação. Só que para fazer isso, a gente tem que ter, né, as 4 categorias. Vai ter que ter o fumante que virou caso, o fumante que não virou caso, o não fumante que virou caso e o não fumante que não virou caso. Você vai ter que ter aquelas 4 categorias. O exposto com doença, o exposto sem doença, o não exposto com doença, o não exposto sem doença. Né? E como é que você constrói isso? É para isso que ele está te dando as prevalências de tabagismo. Porque você sabe a população, só que você não sabe a exposição, né? Como é que você vai distribuir essa população de 45 mil pessoas, dos 50 a 59 anos, que é a tua primeira categoria, né, em exposto e não exposto, certo? Então, você vai ter que fazer essa conta. Então, quem tiver com papel aí, faz um quadrado aí, faz as 4 caselinhas, e eu vou dizer só o exemplo da construção dos 50 a 59 anos. As outras vão ser, né, de forma semelhante, é claro. Então, o que você tem que calcular para saber qual é o valor
da população exposta e da população não exposta. Isso vai servir para as 3 faixas etárias. Qual é o tamanho da exposição nessa faixa etária de 50 a 59 anos? É 25%. É a prevalência de tabagismo. Então, dos 45 mil, a primeira linha da tua tabela 2x2 vai ser 25% dos 45 mil. Essa é a população exposta, correto? Quanto é 25% de 45 mil? 11.250 pessoas. Então, quando você fizer a tua tabelinha 2x2, você já sabe que o somatório da primeira linha, ou seja, o A mais o B, vai dar 11.250, que é 25%, que é a prevalente tabagismo aqui, dos 45 mil. Se você sabe que 11.250 é a primeira linha, obviamente, o somatório do pessoal não exposto tem que dar o que falta para chegar aos 45 mil, que é 33.750. É uma questão lógica, né? Então, você já sabe o tamanho da população exposta e não exposta nessa faixa etária de 50 a 59. Você precisa completar a tabela 2x2? Na prática, não. Por que não? O que você quer? Você não quer incidência na população exposta e a incidência na população não exposta para calcular o risco relativo? Se você já sabe o tamanho da população exposta e não exposta, os casos já estão nessa tua coluna aqui de cima. Na tua coluna, desculpa, na tabela que está apresentada aqui no exercício, né? Então vamos lá. Qual é a incidência? Como você vai calcular a incidência no grupo exposto? Eu estou falando só os 50 a 59 anos, tá? 24 dos casos fumavam, né? Aqui, os casos novos. Nessa faixa etária, 24 fumavam e 12 não fumavam. Isso está dado para você aqui. Qual é a incidência no grupo exposto? 24 casos, que estão aqui que fumam, sobre o número que você já calculou, que é 25% dos 45 mil. Né? Então, é 24 sobre o 11.250. Aí eu fiz a conta aqui, dá 21,3 por 10 mil. Por que por 10 mil? Porque o valor real, o 21 aparecia... Desculpa, 21 não. Eu andei 4 vírgulas para não ficar em 2,1 por mil. Então, eu preferi botar 21 por 100 mil. Até porque o de baixo, a incidência ia ser menor. Mas isso independe, você pode fazer como você quiser. Né? Lembra, só não pode escapar de padronizar a potência de 10 na mortalidade infantil e na mortalidade materna. O resto fica a teu critério. Porque o valor, a conta no final vai ser correta. Né? Então, pronto, dividiu 24 pelos 25% do 45 mil, você tem a incidência no grupo exposto. Pronto, meu deu 21,3 por 10 mil. Faz a mesma coisa com os 27, os 12 casos em não fumantes, que estão na tua tabela aqui na frente, e divide pelo restante que faltou para dar os 45 mil, né? Que era o pessoal que não fumava, que era 33.750. Quando você faz o 12 aqui, né, que não fumava, dividido pelo 33.750, eu fiz a conta, deu 3,5 por 10 mil. Agora eu já tenho a incidência nos fumantes e a incidência nos não fumantes nessa faixa etária. O risco relativo nada mais é do que a razão dessas duas incidências, certo? Pronto. Eu tenho 21,3, dividi por 3,5, deu 6. Então, eu já tenho meu risco relativo para essa faixa etária. Então, eu já sei que na faixa etária de 50 a 59 anos, fazendo a razão das incidências, deu 6. Então, a minha conclusão é o risco, né, de câncer de bexiga nessa faixa etária, se você pegar um fumante e comparar com um não fumante, é de 6 vezes maior o risco. O risco é aumentado em 6 vezes da pessoa desenvolver câncer de bexiga se nessa faixa etária ela fumar. Essa é a interpretação. Essa foi a conta e essa é a interpretação. E aí você vai fazer exatamente a mesma coisa para as outras duas faixas etárias. Você vai pegar a prevalência de tabagismo, pegar o 30% da segunda faixa etária. Quanto é 30% de 32 mil? 9.600. Quanto que falta para 32 mil? 22.400. Quantos não fumavam? Quantos fumavam e ficaram doentes? 27. Quantos não fumavam e ficavam doentes? 27 também. Divide 27 pela população exposta, tem uma incidência. Divide o outro 27 pela população não exposta, tem a outra incidência. Faz a razão das incidências e tem o risco relativo. Mesma coisa. E faz igual para outra faixa etária. Essa é a mecânica da coisa.
Esse exemplo eu acho interessante porque ele não te dá muito de graça a tabelinha, né? Você tem que pensar na prevalência da exposição para ver o tamanho da população exposta, que é o denominador da tua incidência. E depois de fazer isso, você vai fazer a razão das incidências para ter o risco relativo. Então, esse exercício obriga você a pensar em todas as etapas, da construção da medida de frequência até a construção da medida de associação, que é o risco relativo. Ok? E só para, enfim, quem quiser ver aí, os riscos relativos deram 6 na primeira faixa etária, depois 2,3 na segunda e 1,9 na terceira. Bom, a interpretação é isso, né? Esses são os aumentos relativos no risco de câncer de bexiga se você for exposto ao fumo em cada faixa etária comparado com o grupo não exposto ao fumo na mesma faixa etária, né? Ok? Então, eu vou seguir. Para os próximos, o 3, 4, 5, 6 são enunciados que aí você tem que identificar o tipo de estudo, qual é a medida de frequência e associação, né, apropriada para esse tipo de estudo, fazer uma tabelinha 2x2, que é essa que eu estou falando para vocês, que vocês já viram na semana passada e retrasada, né, com os expostos, né, sim e não, doença sim e não, né, o nosso ABCD ali, preencher aquela tabela, fazer a conta pertinente e interpretar. Então, aí esses 4 exemplos, eles vão dar para vocês, né, essa noção de como é que você pega um problema apresentado para vocês, identifica o tipo de estudo, porque lembra que eu falei, a tabela 2x2, ela pura, não te dá dica nenhuma de como é que você construiu aquele negócio, né? Porque você pode ter feito, lembra? O transversal você faz uma aferição, é tudo ao mesmo tempo, né? Exposição e desfecho. A coorte você primeiro separa exposto e não exposto, depois você vai ver em cada grupo quantos viram caso, quantos ficam como sadio. E no caso controle, você parte do doente, então você parte, na verdade, da divisão das duas colunas, né? Dando o A e o C e o B e o D, né? Assim, do doente, não doente, depois você vai ver frequência de exposição em cada um dos dois grupos. Então, olhar a tabela 2x2 pronta não vai te dizer nada, e muito menos se vai ser um estudo de intervenção. Porque se você olhar aquilo ali, você não sabe se o investigador teve controle sobre a alocação da exposição ou se não teve controle, se foi um estudo observacional. Então, isso a tabela pura não quer dizer nada. O que vai querer dizer para você é o enunciado de cada problema, que vai dizer para você exatamente como foi feito o estudo, e aí você vai montar a tabelinha sabendo já, né, qual é a medida de frequência, e a consequência vai ser a de associação, claro. Se você tiver 2 prevalências, você vai ter uma razão de prevalência. Se você tiver 2 incidências, vai ser um risco relativo. Se você tiver chance de exposição, vai ser uma razão de chance ou odds ratio. Então, se for estudo experimental, vai ser também o risco relativo, com a eficácia sendo calculada como 1 menos o risco relativo. Então, esses são os 4 tipos de estudo que a gente vai ver, né? Os 3 observacionais e o experimental. Então, vamos lá. O 3. Vamos primeira coisa, identificar o estudo, né? E depois fazer as contas, se for o caso. Um grupo de pesquisa em angiologia queria saber eficácia. Opa! Ó, eficácia. A dica já está aí. Você já para no meio do caminho do negócio, quando você já sabe o que vai ser. Ó, se é para ver eficácia, você já sabe que eficácia só vem de estudo experimental. Você já sabe que vai ser um estudo de intervenção experimental. Você vai calcular 2 incidências, vai calcular o risco relativo e vai ver qual é a eficácia da intervenção. Então, só porque aparecer eficácia, eu já sei qual é todo o caminho do resto aqui, né? Então, vamos lá. Então, já sabemos qual vai ser o caminho depois. Já sabe que a frequência vai ser incidência, que a associação vai ser risco relativo e que a gente vai querer eficácia também. A questão agora vai ser ler isso aqui, fazer a tabela 2x2, fazer a conta e interpretar. Então, vamos lá. Então, é para ver eficácia do uso de uma pomada anti-inflamatória para evitar complicação dos casos de flebite, que é uma inflamação nas veias periféricas. E aí, para esse estudo, o que eles fizeram? 100 pacientes, né, com diagnóstico de flebite, excluíram quem já tinha hipertensão, quem já tinha varize avançada, tá. Então, pronto, tem o critério de exclusão e inclusão, que é mais uma dica. Se alguém tivesse perdido a dica da eficácia, com vários critérios de inclusão e inclusão, lembra, compromete validade externa, compromete representatividade para outras populações, mas garante validade interna, né? Garante ausência de viés, que é isso, né? Validade interna, né? Esse controle todo, né? Então, isso caracteriza um estudo, um ensaio clínico randomizado, que é o de intervenção. Então, aí eles dividiram em 2 grupos iguais, por sorteio, então, aleatorização, né? Sendo o grupo 1 submetido à terapia padrão mais a pomada, que é a tal da intervenção, e o grupo 2 só o tratamento padrão. Então, você já sabe que a exposição é ter usado a tal da pomada junto com o padrão, e o outro é o não exposto, é a segunda linha da tua tabela 2x2,
vai ser o tratamento padrão. Aí, no final de acompanhar 10 dias, viram quem teve complicação e quem não teve, 6 do grupo da intervenção e 12 do grupo do tratamento padrão. Pronto. Com esses dados, você constrói a tua tabela 2x2. Como? Sempre você vai fazer a tua tabela. Quem tiver com papel faz na tabelinha, faz o quadradinho aí. Exposição nas linhas, o desfecho nas colunas. Qual é a nossa exposição aqui? A exposição é a terapia. É a tal da pomada junto com o tratamento padrão, né? Então, você vai botar exposição nas linhas. Sim e não. E qual é o desfecho que você está tentando evitar? Lembra que no ensaio clínico, geralmente você tenta diminuir as coisas ruins para ver se a droga vai ser eficaz ou não, né? Então, o evento ruim que você quer evitar são as complicações. Então, o teu desfecho é complicações. Então, complicação, sim e não. Que é o nosso desfecho ruim que você espera que no grupo da intervenção seja menos frequente. Porque aí, se for menos frequente, na intervenção, no grupo de intervenção, o teu risco relativo vai dar menor do que 1, porque a incidência no grupo exposto vai ser menor do que a incidência da complicação no grupo não exposto. Esperemos que isso aconteça. Então, vamos lá. Com os dados que ele dão aqui, você já sabe que, então, feito isso, você faz a tua tabelinha, você sabe que são 100 pessoas e é meio a meio. Então, você sabe que na primeira linha tem 50 pessoas, na segunda linha tem 50 pessoas. O lance agora, quantos que desenvolveram complicação num grupo e no outro. Isso é o final do enunciado, né? 6 desenvolveram complicação no primeiro grupo e 12 no segundo. Onde que entra na tabela esse 6 e esse 12? Nas caselas A e C, né? São pessoas com desfecho, né? O 6 é na primeira linha, que é o pessoal do grupo intervenção, e o 12 é abaixo do 6, né? Completando a primeira coluna, que faz parte da segunda linha, que é o pessoal não exposto. Mas a primeira coluna, né, a da esquerda, né, são as pessoas com desfecho. Se é 6 e 12, né, na primeira coluna, para somar 50 nas duas linhas, né, a segunda coluna tem que ser 44 e 38. Né? É só uma questão matemática. Fazendo isso, né, você calcula a incidência no grupo exposto, que vai ser 6 sobre 50, e a incidência no grupo não exposto, que vai ser 12, então, sobre 50. Né? A incidência dá 0,12 em cima e 0,24 embaixo. Né? Fazendo o risco relativo, ele dá 0,5. Então, olha, o risco relativo, que é qual é o risco do desfecho comparando expostos e não expostos? Deu menos que 1, deu 0,5. Se deu 0,5, vamos ver a eficácia desse negócio. A eficácia é a redução relativa do risco, né? Lembra que eu falei, quanto que baixou do 1? Quanto que é quando dá 0,5? Multiplica por 100, né? 50%, né? Ou 1 menos 0,5, né? Dá 0,5 vezes 100, 50%. Então, qual é a redução relativa do risco aqui? 50%. Né? Então, uma eficácia de 50% em reduzir complicações de flebite, né, nos pacientes com flebite usando essa terapia. Essa é a eficácia, 50%. 1 menos o risco relativo. Né? O risco relativo dá 0,5, a eficácia é 50%. Ok? Número 4. Vamos fazer o mesmo raciocínio, tá? Vamos ler e vamos ver se a gente já identifica, em que momento identifica o tipo de estudo. Pesquisadores queriam saber a influência de uma dieta rica em açúcar e o índice de dente cariado, perdido ou obturado. Então, você vê aqui, bom, a exposição é dieta rica em açúcar, o desfecho vai ter índice de CPO, que são esses dentes cariado, perdido ou obturado. Beleza. Aí eles selecionaram trabalhadores de uma fábrica de chocolate bala e entrevistaram o pessoal para ver o consumo dessas porcarias. Eles foram submetidos a um único exame odontológico para avaliar CPO. E o estudo revelou que, bom, enfim, então é uma entrevista e uma avaliação para ver o desfecho. Não tem segmento. Então, primeiro, não é um estudo experimental, né? Não tem alocação de exposição, não tem sorteio, não tem nada disso, né? Então, é observacional. Teve avaliação dos dentes e teve entrevista. São duas coisas pontuais. Então, é uma aferição só. Se é uma aferição só, é um estudo transversal. Né? Foi num ponto do tempo, foi lá, fez entrevista, come, não come, mediu os dentes, tem tantos dentes perdidos, pronto. É de uma vez só. Se você feriu de uma vez só a exposição e desfecho, por definição, é um estudo transversal de prevalência. Já está matada a charada, vamos agora só para a construção da tabela 2x2, cálculo das medidas de frequência e associação,
e interpretação. E se é transversal e é um estudo de prevalência, o nome já está dizendo, as tuas medidas de frequência vão ser 2 prevalências, no grupo exposto e no não exposto, e a de associação vai ser a razão de prevalências, logicamente. Né? Então, vamos lá. Então, aí eles falam que os trabalhadores foram submetidos a um único exame e tal. Aí, dos 500 trabalhadores, aí, então, olha só, você já tem a tua tabela feita aí, faz o quadradinho, tem as 4 células, né? O 500 é o total geral, né? Então, é A mais B mais C mais D, é a população toda. Os 500 é quem você vai ter que botar nas quatro células. 320 consumiam os produtos habitualmente. Opa, então, olha só, 320 é a população exposta, né? Então, 320 é o somatório da primeira linha, é o grupo exposto, né? É o A mais o B, né? Então, já bota 320 como somatório da primeira linha. Se 320 é esse, logicamente, 180, que é o que falta, é o somatório da segunda linha. Pronto. Então, você já tem as 2 linhas, exposto e não exposto. E dentre a primeira linha, ó, dos 320, olha, dentre os consumidores habituais, 160 tinham pelo menos um dente CPO. Então, dos 320, quantos desses têm desfecho? 160. Então, 160 é a célula A, né? É a primeira coluna e a primeira linha, né? É dos expostos, quantos têm o desfecho. Pronto, botou 160 ali, obviamente, quantos expostos não têm desfecho? 160 também, é o que falta para 320. Da mesma forma, né, ele fala assim, dos esporádicos, 45 tinham pelo menos um dente, cariado, perdido, obturado. Então, 45 ele completa a primeira coluna, né? No pessoal não exposto com desfecho. Se 45 é com desfecho, quanto que falta para 180? 135. Então, pronto. Você completou a tua tabela. Completou a tua tabela, a gente sabe qual é o desenho de estudo. E a gente sabe que a gente vai querer ver prevalência num grupo exposto e prevalência no outro grupo e fazer a razão. Agora é uma questão só matemática, né? Qual é a prevalência nos expostos? 160 sobre 320. 0,5. 50%. Qual é a prevalência no grupo não exposto? 45 sobre 180. 0,25. 25%. Essa conta está fácil, né? 50% sobre 25%. 2. Vamos interpretar o 2. Uma razão de prevalência de 2. Prevalência. O que é prevalência? Probabilidade do indivíduo ter o evento naquele momento do tempo quando foi feito o estudo. Né? Não é um risco de desenvolver o evento, não é um estudo de corte, não teve acompanhamento, não é risco de virar um caso. Né? É a probabilidade de ser um caso naquele momento do tempo. Então, o que quer dizer uma razão de prevalência de 2? Se você sortear aleatoriamente uma pessoa desse grupo de 500 pessoas, né, a probabilidade do indivíduo ter o evento, ter um dente perdido, cariado, perdido, obturado, se ele for um consumidor frequente dessas drogas, dessas guloseimas, né, a probabilidade vai ser o dobro de ter um dente CPO comparado com a probabilidade de ter dente CPO se você não for um consumidor frequente. Então, é a razão da probabilidade de você ter um dente CPO, se você for exposto, com a probabilidade de você ser um portador de ter um dente, né, cariado, perdido, obturado, se você for um consumidor esporádico. Né? É quanto maior é a probabilidade de ter o evento naquele momento do tempo, dado que você é exposto a ser um consumidor frequente. Essa é a interpretação da razão de prevalência, que é uma consequência natural da definição de prevalência, que é a probabilidade de você ter o evento naquele momento do tempo. Ok? Seguimos. 5. O pesquisador quer saber os fatores de risco para adenocarcinoma de pâncreas, uma doença cuja ocorrência é rara. Aqui você já podia falar, já matei. Por quê? Doença rara, qual é o jeito de estudar? Já que você não pode fazer estudo de coorte. Caso controle. Né? Como é que você vai achar um tanto de gente exposta, não exposta para seguir, para conseguir, né, um número suficiente para estudar? Não é coorte. Né? Poderia até ser um transversal, uma transversal, se é ocorrência rara, no momento do tempo você vai achar tanto caso? Também não ia conseguir. Então, aqui você já conseguiria ter a dica que é um caso controle. E aí continua. Um dos fatores estudados foi o consumo de bebida alcoólica. Então, a gente vai ver, né, pelo que está falando aqui, que você vai tentar associar, né, o consumo de bebida alcoólica com câncer de pâncreas. Né? Então, como é que fizeram? Nos plots de referência,
selecionaram, aí só passa a reforçar, né, o fato que é um caso controle. Eles selecionaram 27 pacientes com diagnóstico do câncer, né, e para cada um deles selecionaram 2 indivíduos sadios. Essa é a descrição, né, dos 2 primeiros passos de um estudo de caso controle. É a seleção dos casos e a seleção dos controles, né? Então, você tem uma razão de 2 para 1, né, 2 controles para cada caso. Da mesma idade e mais ou menos 2 anos, e que morassem na mesma localidade. Então, ele está descrevendo mais um componente do estudo de caso controle que eu discuti com vocês, que é o pareamento, né? Você parear quer dizer você criar um grupo controle semelhante ao grupo de casos, de acordo com algumas características que você acha que podem atrapalhar na relação que você está avaliando. Nesse caso, ele pareou por sexo, idade, mais ou menos 2 anos, e localidade. São 3 variáveis que eles usaram para parear. Ou seja, você igualou os grupos em relação a essas 3 variáveis, né? E aí olhou o etilismo, né, que é BB, e você já sabe que são 27 e a razão é 2 para 1. Então, com esses números, você começa a construir a tua tabela 2 por 2, né? Então, vamos agora. Aqui, o ponto de partida é desfecho e não desfecho, né? É doente e sadio. Então, ao contrário dos anteriores, quando eu tinha começado a preencher os valores nas linhas, né, considerando que eu estou usando exposição na linha e desfecho nas colunas, aqui eu vou começar com desfecho e não desfecho, né? Então, se você fizer aí no teu papel, né, o quadradinho, faz aquele, né, as 4 células e botar a exposição, que é bebê sim não, né, o consumo de bebida alcoólica, e o câncer sim não nas colunas. O que você vai preencher primeiro aqui? As colunas, né? O doente e o não doente. Quantos doentes tem? 27. Então, 27 é o somatório da primeira coluna. É o A, é a casela A mais a C, né? Qual é o somatório da segunda coluna do pessoal sadio? O dobro de 27. São os controles, né? 54. Então, você tem 54 indivíduos na segunda coluna da tua tabela 2x2. Pronto. Eu já tenho, pelo menos, o somatório das colunas, né? Pronto. E agora, com o resto do enunciado, você vai ver, né, a distribuição da exposição entre os 27, dentro dos 27 casos e dentro dos 54 controles. E isso está no final aqui, né? Aí, 11, né, dos 27 referiam consumo frequente. Então, dos casos, dos 27 casos de câncer, 11 são expostos, né? Então, você bota o 11 na primeira linha. Então, 11 é a célula A, né? Logicamente, o complementar, 16, né, são casos não expostos. É uma questão só de subtrair. E 8 indivíduos, né, no outro grupo sem doença bebiam muito. Então, o 8 é a casela B, né? O complemento é o 46 para completar a segunda coluna. Pronto, já tem minha tabela 2x2. Então, na sequência A, B, C, D, ficou 11, 8, 16, 46. Agora, tendo feito a minha tabela, eu já posso calcular diretamente a medida de associação que eu quero. Lembra, não tem que fazer todo aquele caminho, sabendo que é um caso controle, e que eu vou comparar chance de exposição entre casos e chance de exposição entre controles. Vocês lembram disso, né, da semana passada? Quem não lembra, volta lá no vídeo e vê. Eu não preciso fazer aquele caminho todo. Eu posso ir direto, né, na razão dos produtos cruzados. Vocês lembram? Quando tem um caso controle, você tem a tabela 2x2, considerando que exposto na linha, doença na coluna e a sequência sendo A, B, C, D, as 4 células, se você fizer a razão dos produtos cruzados, ou seja, AD dividido por BC, você já vai ter a razão de chances. Fazendo essa conta, o resultado dá 3,9. Né? Vamos arredondar para 4, aproximadamente 4. Então, a razão de chance deu 4 nesse estudo. Vamos interpretar esse 4. Né? O que quer dizer o 4 no estudo de caso controle? Repara na peculiaridade, né? Caso controle. Então, a chance de exposição entre casos a beber muito é 4 vezes maior a chance de ser exposto a beber demais, a ter muito consumo de álcool, se você for um paciente sadio. Ou seja, o que é 4 vezes maior que você mediu? É a chance de um caso beber muito comparado com a chance do não caso beber muito. Assim que você interpreta a razão de chance. Para que você vai usar isso? Você está usando o caso controle como uma aproximação do risco relativo. E isso se sustenta matematicamente porque a doença é rara, é o que está escrito no enunciado.
Se a doença é rara, você já sabe que, por teoria, né, o odds ratio, ou razão de chance, é uma boa aproximação do risco relativo. Se ela é uma boa aproximação do risco relativo, e eu tive uma razão de chance de 4, eu posso, com alguma segurança, dizer, bom, eu sei que, fazendo meu estudo, a chance de exposição é 4 vezes maior em casos do que em controles. Mas eu posso dar esse passo além, então, interpretar em termos do risco, considerando a exposição, que é o caminho inverso, né? Então, eu vou fazer uma inferência do tipo, se eu calculei isso no meu estudo, o risco do câncer de pâncreas deve ser aproximadamente 4 vezes maior em quem tem um consumo muito frequente de bebida alcoólica comparado com quem não bebe muito. É assim que você faz o pulo da razão de chance para uma interpretação que te fala do risco aumentado da doença considerando a exposição, que é o que você não mede no caso controle. Isso eu já falei semana passada também, quem quiser, quem precisar, volta lá, essa é a interpretação. Vamos lá. 6. O 6 não chega a ser, não é pegadinha, não, mas pode ter uma segunda resposta, mas vamos lá. O hospital implementou um programa e o objetivo era reduzir a frequência de lesão acidental por instrumento perfuro-cortante, mediante treinamento e estímulo à adesão por precaução de biossegurança. Então, vamos lá. Então, um hospital teve esse programa implementado para diminuir acidente. Tudo bem. Então, é uma intervenção, mas não é um ambiente hospitalar, não é um ambiente de assistência, não parece ser um ensaio clínico, né? Não parece um estudo tão controlado assim. Vamos lá. Porque você é um investigador, certo? Você está contando a história que tem um hospital que fez o tal do programa para reduzir acidente. Tá? Aí você quer ver o efeito dessa campanha. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram os 300 funcionários, né, desse hospital, acompanharam durante um ano, fazendo entrevista seriada a cada trimestre e vendo se tinha notificação de acidente de trabalho. E, ao mesmo tempo, pegaram um outro hospital que não tinha a tal da campanha para reduzir os acidentes e fizeram a mesma coisa. Entrevista, do mesmo jeito, acompanharam durante aquele ano e foram vendo se tinha acidente ou não tinha acidente. Né? E aí pronto. Então, teve acompanhamento. Então, o que você tem, na verdade? Você tem um grupo exposto a um programa de prevenção de acidente e um grupo em outro hospital que não teve a toda da campanha, um grupo não exposto. Essa é o pedido que alguém fale. Alguém abre o microfone aí e fala para mim que tipo de estudo acha que é. Bom, a gente sabe, logicamente, sim, se teve acompanhamento, né, e tem várias medidas, se tem acompanhamento, gente, só tem duas opções, né? Ou porque vai ser incidência aqui, certo? Tem acompanhamento, naturalmente vai ter incidência. Então, se é um estudo de incidência, ou ele é observacional, ou ele é de intervenção, né? Então, eu quero que vocês me falem aqui, que alguém abra o microfone e fale, se aqui vocês acham que é um estudo de intervenção, ou seja, experimental, ou se é um estudo de coorte. Só tem essas duas opções, né? Porque não é um caso controle, né? E não é um estudo transversal, porque não é uma aferição no ponto do tempo. Teve segmento. Então, é um caso, é uma coorte, um estudo de coorte, ou é um estudo experimental? Qualquer um, gente. Eu tava achando que era de intervenção. Só que eu não sei. Tá. Alguém acha que é estudo de coorte, que não é de intervenção? Eu acho que é de corte. Os dois estão certos. Na verdade, por isso que eu falei que era uma quase. Não é pegadinha, porque não é feito para sacanear ninguém. A resposta mais correta aqui é uma coisa que a gente não viu exatamente com o termo que eu vou falar. Esse é um estudo quase experimental. Ou seja, as duas respostas estão certas. Né? Não é um estudo de coorte típico, porque houve uma intervenção, mas ele não é um estudo experimental típico, porque o controle da alocação da intervenção ele não estava com o investigador. O investigador ele só foi lá e documentou o que já tinha acontecido. Não teve aleatorização, não fala aqui pelo menos, não foi aleatória a exposição do hospital e do outro. Você não sabe se eles são comparáveis, né? Se teve esse desenho como tem no ensaio clínico, né, no estudo de intervenção. Então, o mais correto seria rotular como um estudo quase experimental. Né? Esse é o nome, isso existe, não estou... Logicamente eu não ia inventar, mas ele chama quase experimental. Mas, ou seja, tem intervenção? Tem.
mas ela não está sob controle do investigador. Então, você está só documentando. Como não é uma observação, assim, como teve uma intervenção do ser humano no hospital, porque tem uma campanha lá que não tinha, então por isso que ele é quase experimental. Então, eu espero que esteja claro isso. Mas vamos tratar, já que não é classicamente um estudo experimental, porque não teve, né, alocação aleatória, mascaramento, nada disso, não tem aquele controle todo, vamos tratar como um estudo de coorte para fins só do nosso exercício aqui, tá? Entendendo que o mais correto seria botar no meio do caminho entre os dois, como vocês dois rotularam, cada um rotulou de um jeito, que na verdade ele está no meio do caminho. Tem intervenção? Tem. É um estudo artificialmente produzido? De certa forma, sim, mas não estava sob o controle do investigador, por isso que é quase experimental. Mas vamos tratar como uma coorte. Sendo uma coorte, a gente vai sempre tratar, então no caso seria exposto e não exposto, da mesma forma como a gente já viu, agora eu não vou repetir porque a mecânica vai ser a mesma, né? Os expostos são, né, um hospital exposto, 300 expostos, 240 não expostos, que é o pessoal do outro hospital. E o pessoal, desculpa, só mais uma coisa. Você tem que botar no grupo exposto e no não exposto, nesse tipo de estudo, vamos considerar que é uma coorte, né? Quem você acompanhou até o final do segmento. Não vale, por exemplo, botar como não exposto aqui 340 funcionários do hospital onde não teve campanha. Porque você só acompanhou até o final 240. Então, você bota no somatório das linhas quem você de fato acompanhou até o final, no estudo de coorte. Tá? Isso é um detalhe importante. Fazendo isso, você tem 300 expostos e... Opa, peraí. Acho que eu troquei as linhas aqui, gente. 300 é do hospital da... eu troquei as linhas na minha conta aqui. Então, olha só. São 300 expostos no hospital da campanha e... não errei não, desculpa, não errei não. É que tem 240 aqui. 300 em cada hospital, né? Só que você só... já deixa eu ver com calma aqui, porque eu estou olhando duas coisas ao mesmo tempo aqui. Hospital não foi realizado, onde 340 funcionários dependiam apenas da rotina. Tá? 340 no outro hospital. Tá? Então, vamos lá. Quem é o pessoal exposto? É o hospital da campanha. Né? Eles são 300 funcionários. Só que teve 6 acidentes entre 240 que foi até o final. Então, o pessoal exposto é 240, que é quem você acompanhou até o final no hospital da campanha, e desses 240, que é o somatório então, da primeira linha, né, do pessoal exposto, você teve 6 eventos. Então, é a casela A. O complementar, 234, é o exposto sem evento. Beleza. No segundo, dos 300 acompanhados, teve 27 acidentes. Né? Então, você vê, não são nem 340, você perdeu 40. Então, são 300, que é o somatório então, da segunda linha, do pessoal não exposto, e você tem 27 acidentes, são 27 eventos no grupo não exposto. O complementar, 300 menos 27, 273. Então, 273 é a casela D de dado, né, que é o pessoal não exposto, não doente. Quer dizer, sem o evento. Né? Então, pronto, você tem ABCD, então ficou 6, 234, 27, 273. Aí você vai fazer, assumindo que é uma coorte, tá? A incidência no grupo exposto e a incidência no grupo não exposto. Com esses números você tem, né? Qual é a incidência no hospital da campanha? 6 acidentes sobre 240. Né? Qual é a incidência no hospital onde não tinha campanha? 27 sobre 300. Se você fizer uma incidência sobre a outra, você chega no número de 0,277. Tá? Então, 28%, 0,28. Né? 0,28 é uma incidência que é uma razão de incidência menor do que 1. O que isso quer dizer? Aí o raciocínio é parecido com o estudo experimental, né? Que você identificou aí como, né? Que teve uma intervenção. O raciocínio é parecido. A campanha ela foi protetora, ou seja, ela diminuiu o risco dos acidentes, porque a incidência no hospital da campanha foi menor do que a incidência no hospital onde não tinha campanha. Né? Porque o risco relativo deu 0,28, ou seja, menor do que 1. Qual foi a redução relativa do risco? Você não vai chamar de eficácia aqui, porque não é um estudo experimental clássico, né? Mas pode falar assim, quanto que essa campanha protege contra acidentes de trabalho?
Aí você pode fazer aquela conta, você não pode chamar de eficácia, mas você pode fazer a conta. Bom, qual foi a redução relativa do risco? 1 menos 0,28, né? 72%, né? Então, a intervenção no hospital da campanha, ela reduziu em 78% a incidência de acidentes por instrumento pérfuro-cortante. É assim que você interpreta esse risco relativo, né? Já que ele é menor do que 1. Né? É um fator protetor que você investigou. Beleza? Vamos lá no último exercício que tem alguma conta, alguma montagem de tabela. Os últimos são só conceituais e vai ser mais rápido. Então, o 7, um pesquisador quer olhar a relação entre consumo de alimento com baixo teor calórico, né, comida saudável, e estado nutricional de adolescentes numa escola. Então, vamos lá, vamos ver onde que chega o tipo de estudo. No dia da pesquisa, já pararia aí, né? No dia da pesquisa, então, tudo aconteceu num dia só. Né? Se aconteceu num dia só, é uma ferição só, é tudo junto, ao mesmo tempo, é transversal. Então, já matou a charada nesse ponto aí. Então, pronto. Então, é transversal, vamos seguir. No dia da pesquisa, foi aplicado um questionário com 40 perguntas. No mesmo dia, no dia da pesquisa, no mesmo momento, ele aferiu, ele olhou, né, o estado nutricional. Né, peso, medida, as medidas antropométricas aí que fossem cabíveis, né? Então, pronto. Então, você já sabe que é um estudo transversal porque você aferiu exposição e desfecho no mesmo momento. E aí, ele observou a prevalência de consumo de alimento. Agora não tem conta aqui não também. Desculpa, acabaram as contas. E aí ele olhou a prevalência de consumo de alimento com baixo teor calórico e foi superior entre adolescentes com obesidade nível 3. E as perguntas são, qual é o tipo de estudo? Eu já falei, porque o enunciado está dizendo para vocês que aconteceu a aferição da exposição e desfecho no mesmo momento. Então, por definição, isso é um estudo transversal. Qual é a principal limitação desse estudo? Né? Aí vocês vão ter que lembrar da teoria. Quando você afere exposição e desfecho, quer dizer, causa e efeito, o que seria causa e efeito, né? Porque o que você quer fazer é uma associação entre as duas coisas, nesse caso, o consumo de alimento e a obesidade. Quando você mede os dois ao mesmo tempo, você não sabe o que veio antes, né? Quando é que você tem certeza do que veio antes? Um estudo de coorte, né? Quando você começa da exposição, né, e todo mundo livre de desfecho, e você vai para frente no tempo, né, até você descobrir os casos novos. Né? E isso não tem problema de ambivalência temporal, né, que chama. Né? Então, se não tem esse problema, no estudo de coorte, esse problema existe aqui. Então, a limitação é você não poder discernir com certeza o que vem antes, se desfecho ou exposição, né? Que também é chamado de causalidade reversa, que pode acontecer. Mas é o que temos para hoje, é o que na prática pode ser possível para uma pergunta como essa, pode ser que o estudo de coorte não seja factível. Então, muitas vezes o inquérito o inquérito, o estudo transversal são as nossas alternativas metodológicas possíveis. Então, nesse sentido, é o que dá para fazer. Então, você admite a limitação, mas é o que você usa. E aí o C, na verdade, é uma consequência do que eu acabei de falar. Você pode afirmar que há essa associação com alguma cautela, porque tem o potencial de acontecer causalidade reversa, né? Então, provavelmente, sim, né? É uma relação causal, mas tem que tomar cuidado para investigar se a pessoa já podia não ter o desfecho, já podia ter o desfecho antes, né? E o consumo vir depois, pode ter uma consequência do que você está investigando como desfecho, né? A pessoa, por exemplo, tem obesidade e muda a alimentação, então ela reporta no momento do teu estudo, né, um padrão que não é o padrão que ela tinha antes de desenvolver a obesidade. Então, que você não tem como separar essas coisas, né, no estudo transversal. E esse é o grande problema do transversal. Bom, a 8. O pessoal quer investigar se o uso de talco na infância aumenta o risco de câncer de ovário na vida adulta. Aí eles querem recrutar crianças com e sem uso de talco e seguir para ver se posteriormente desenvolve o câncer. Qual é o tipo de estudo? Por definição, né? Não está escolhendo as crianças expostas a talco, não expostas a talco, né? E vai seguir para frente? Então, estudo de coorte, né? Não tem muita dúvida. Qual é a vantagem, qual é a limitação? Isso é voltar nas definições, né? Qual é a grande vantagem? É o que eu falei que era a desvantagem do transversal.
você não tem ambivalência temporal, você sabe que a exposição vai preceder qualquer desfecho que você meça. Você tem uma expressão direta do risco, lembra? Porque o estudo de coorte, ele te dá a possibilidade de calcular a incidência diretamente. A incidência é uma expressão do risco, né? E, em última análise, em epidemiologia analítica, né? Quando você vê relações causais, o que você quer é estimar risco, né? Tanto é que a razão de prevalência, a razão de chance, né? Você só calcula elas como aproximações do risco relativo, né? O teu padrão ouro, né, é sempre o risco relativo, você podendo estimar diretamente o risco, né, nos dois grupos e ter uma razão entre as duas incidências, né, é o mundo ideal. Então, essa é a vantagem, expressão direta do risco e não ter ambivalência temporal. Limitação é mais a parte logística e prática, né? É o tempo que gasta para fazer, é o custo, e isso é o problema prático. A consequência do problema prático, de ser uma coisa logisticamente mais complicada de fazer e que exige um segmento, né, por definição, é você perder gente no meio do caminho. Então, você se propõe a acompanhar essas crianças se é para ver câncer de ovário, vai ter que esperar bastante tempo. Então, esse é até um exemplo extremo, mas vamos supor que você vai acompanhar o pessoal lá da indústria para ver se tinha acidente de trabalho, né? Não perdeu gente? Né? Se era 300, perdeu 40 num grupo, perdeu 60 no outro. Essas perdas, elas podem enviesar teu resultado. Porque se o perfil de quem você perdeu, né, ao longo do teu segmento, se o perfil dessa população perdida, né, é diferente do perfil da população que você conseguiu reter no teu estudo, isso pode enviesar o teu resultado, né, que você calcula. Porque, por exemplo, os pacientes que já tinham uma predisposição maior a desenvolver o desfecho não conseguem aderir ao medicamento, ao tratamento, faltam mais a visita que você marcou. Ou seja, se a perda daqueles indivíduos está associada ao desfecho que você está medindo, é capaz do pessoal que você conseguiu segurar no teu estudo, né, ter uma probabilidade diferente do pessoal que você perdeu. E aí isso vai alterar né, a tua estimativa, a tua medida de frequência e, como consequência, depois a tua medida de associação. Então, esse é o grande problema do estudo de coorte. São as perdas por segmento, quer dizer, o pessoal que você vai perdendo ao longo do caminho, né? E se essas perdas forem seletivas, se o perfil for diferente de quem ficou no estudo, é um problema. A penúltima, ou última, não sei. A penúltima. É uma pesquisa sobre malformação congênita, e aí o pesquisador comparou um grupo de 40 mulheres com bebê com mal formado e outras 60 sem problema. Aqui vocês já param. Qual é o tipo de estudo? Qual é o ponto de partida aqui? Né? É a doença, né? É o evento. Porque ele foi olhar o histórico de consumo de medicamento. Então, ele partiu do desfecho e foi olhar para trás o consumo de medicamento na gestação. Então, é um estudo de caso-controle, né? Por definição. Então, qual é o tipo de estudo? É um caso-controle. Você pegou o desfecho e você olhou retrospectivamente para ver exposição ao uso de medicamento. E a segunda pergunta, assim, é possível algum tipo de viés? Se sim, qual? Bom, vários viés, né? Mas o mais importante, o clássico viés eu ia falar do viés de memória, que o viés de memória é quando você entrevista as pessoas. No caso, como ele falou aqui, é perguntar sobre histórico de consumo, e não é revisão de prontuário, por exemplo. Nesse caso aqui, se é pergunta, né, e a pessoa vai te falar, eu tomei, no caso, as mulheres vão dizer, eu tomei remédio tal na gestação, não tomei tal. O problema no caso controle, quando é entrevista, para a pessoa te dizer sobre a exposição pregressa, a exposição no passado, é viés de memória, né? E viés de memória é porque a pessoa, de fato, pode esquecer, e há uma tendência, normalmente, de quem tem um desfecho, lembrar com maior frequência de exposições no passado. Entenderam? Isso é muito comum. Então, aí, nesse caso, o grupo do desfecho, ele vai não é que vai superestimar. Ele pode lembrar até com mais precisão, e o grupo do não desfecho pode subestimar a exposição, né? Ou seja, você vai ter uma diferença artificialmente construída pelo viés de memória. Então, esse é o grande problema nesse tipo de aspecto aqui. Mas você pode ter viés de informação, né, quando você faz revisão de prontuário, por exemplo, né? Pode ser que o pessoal que tem o desfecho, o preenchimento das variáveis ou a notificação da exposição, o registro, seja diferente, né? Então, isso pode causar viés também. Então, o viés pode ser... também é o viés de informação, no caso, né?
Mas o viés de formação mais clássico nesse tipo de pergunta é o viés de memória, né? Quando a pessoa lembra, né? Mais quando tem o desfecho. Ou a pessoa não lembra, né, o que aconteceu. Né? Então, aí às vezes você não sabe nem para que direção isso pode enviesar a tua estimativa. Se para super ou subestimar. Mas você espera que, se houvesse viés, essa é uma vantagem de você fazer a medida relativa, quer dizer, uma medida de associação. E você não se importar muito com a medida de frequência por si só. Quando você faz, né, a tua medida de associação, não é uma razão de duas medidas de frequência. Vamos supor que você está subestimando as duas medidas de frequência. Se você subestimar pela mesma magnitude, a tua medida de associação não vai ser afetada, né? Pensa bem, você faz o estudo de coorte, você perde, né, tanto gente exposta quanto gente não exposta. E você vai subestimar nos dois grupos por 10% a incidência. Se a subestimação é igual, não tem problema, porque você não vai fazer uma razão das incidências. Você não está interessado no valor absoluto da incidência. Você está interessado na razão das incidências, enquanto que a incidência num grupo é maior ou menor que no outro. Se o que você mexeu nos dois grupos tem a mesma magnitude, para o teu risco relativo não interessa, entendeu? Mas quando a sub ou superestimação é diferente entre os grupos, aí vai enviesar a tua medida. Aí é um problema. Isso tudo é caso a caso, gente. Isso tudo tem que ver em cada caso. Nesse caso aqui, tem alguma razão para você imaginar que o grupo de mães com malformação vai lembrar mais? Talvez sim. Né? Então, talvez você tenha que tomar cuidado quando você vai perguntar para o grupo sem o desfecho. Né? Perguntar mais, tentar ter certeza que você tenha a informação correta. Né? Enfim, então, essa é a situação aqui. Tá? E o último é uma múltipla escolha, na verdade. Tem da definição também. E aqui fala sobre ensaio clínico randomizado, que é o nosso estudo de intervenção ou experimental. E aí é o seguinte, dessas 5 frases, todas estão certas, com exceção de uma. Então, eu vou ler as 5 aqui. Então, nós estamos falando, de novo, de estudo experimental, tá? Estudo de intervenção, né? Ensaio clínico randomizado. Então, vamos lá. Eu vou ler a frase e ver se está certo ou errado. A probabilidade que os grupos de estudo sejam comparáveis é maior. Maior, a gente imagina, comparando com os outros desenhos. Sim, tá certo, porque você aumentou essa probabilidade porque você sorteou quem é para cada grupo, né? Você aleatorizou, lembra? Aquela randomização, aquela aleatorização no começo, quando você define quem vai estar no braço intervenção e quem vai estar no braço controle, isso é feito para aumentar a comparabilidade dos grupos. Né? Então, a 1 tá beleza. B. A autoseleção para um determinado tratamento é eliminada. Claro, você não deixa o participante escolher para onde ele vai. Você sorteia se ele vai receber, né, exposição ou não exposição. Então, tá certo isso. C. Maior representatividade da amostra. Não, né? Por quê? Porque você valoriza a validade interna, como eu já falei, no ensaio clínico randomizado, no estudo de intervenção, em detrimento da validade externa. Você prefere ter muita validade interna, ou seja, a ausência de viés no teu estudo, em detrimento de você poder generalizar. Né? Uma amostra representativa quer dizer que você vai poder generalizar para uma população mais ampla, né? Certo? Não é o caso, não é o que você quer fazer. Lembra daquela quantidade, critérios de inclusão, exclusão, etc., que você tem que fazer? Então, para você garantir um grupo que possa ser usado até do ponto de vista ético, né? Você não pode usar, lembra? Gestante, criança, pessoa com comorbidade, etc., né? Tudo. Isso diminui o teu poder de generalizar. Diminui a validade externa do teu resultado. Mas você garante que quem está ali, você vai medir, você vai ter um valor correto do valor que de fato está acontecendo. Você não vai errar na tua aferição. Mas o preço que você paga é você limitar a capacidade de generalizar aquele resultado. E aí, então, assim, a gente já sabe que a C está errada. Vamos ler as outras duas só para ver se está certo mesmo, né? Maior credibilidade para produzir evidência, sim, pelo que eu acabei de falar. Né? O desenho de ensaio clínico randomizado para a associação causal é o padrão ouro. É o que tem a maior força de evidência, porque você controlou todos os fatores de confusão que poderiam interferir naquela relação de exposição de desfecho que podem atrapalhar o teu estudo pela randomização que você fez no começo. Né? Então, qualquer diferença, já que os grupos são super comparáveis, qualquer diferença que você veja no final, ela pode ser creditada à intervenção. Né? Ela deve ser creditada à intervenção. Então, tem uma credibilidade grande para produzir evidência dessas relações causais entre a exposição e o desfecho.
E, por último, a terapia recebida por cada indivíduo não é influenciada por qualquer viés consciente ou inconsciente do investigador. Está correto pela outra característica central do ensaio clínico, que é o cegamento ou mascaramento, né? O indivíduo não sabe, o investigador não sabe o que ele está dando, ele não sabe se o paciente que chega, né, para uma visita de segmento ou no final, se ele recebeu intervenção ou tratamento padrão ou placebo, ele não sabe. Então não tem nenhum viés consciente ou inconsciente do investigador, porque eu não vou buscar com mais intensidade o desfecho de um certo indivíduo que eu sei que ele recebeu, né, a intervenção. Não vou. Né? Ou ao contrário, ou buscar no outro grupo, né? Não vou. Eu vou buscar igualmente, vou aferir igualmente todo mundo, vou perguntar do mesmo jeito, eu vou fazer mais esforço, menos esforço num grupo ou no outro, porque eu sei ou não que recebeu ou deixou de receber a intervenção. Gente, essa era a nossa listinha de exercício que eu queria ler para vocês, comentar para vocês. Eu vou interromper aqui o negócio, a gravação, para não ficar comprida, tem 1h05.